Olá, bom dia a todos. Essa é minha apresentação sobre alguns eventos que aconteceram na vida do médico sanitarista Oswaldo Cruz, um personagem super importante para a saúde pública brasileira. Oswaldo Gonçalves Cruz, ou simplesmente Oswaldo Cruz, mudou a saúde pública por volta dos anos 1900. Já muito cedo, já demonstrava interesse pela área da saúde, principalmente por influência paterna, pois seu pai, Bento Gonçalves Cruz, era médico. Começando cedo, já com 15 anos de idade, já havia ingressado na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Após 5 anos de dedicação nos estudos, ele se formou no ano de 1892, podendo dar início oficialmente à sua carreira de médico. A sua primeira oportunidade deu-se quando assumiu o serviço clínico após a morte de seu pai, onde trabalhou na propriedade do mesmo. Em sua tese apresentada à Faculdade de Medicina, com o tema Veiculação microbiana pelas águas, Oswaldo e seus companheiros de estudo resolveram fazer pesquisas de como os micro-organismos que circulavam pelas águas poderiam ser tratados como assunto de mera atenção, quando esses podiam afetar a vida das pessoas que moravam naquele ambiente. Mais à frente eu explicarei o porquê as águas do Rio de Janeiro deveriam ser tratadas com tanta urgência. Naquela época, como conclusão dessa tese, eles obtiveram que o desprendimento de gás carbônico contido na água era o principal fator da multiplicação dos genes. Anos depois, após já ter saído e realizado seus objetivos, como ter ingressado na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e realizar atendimento gratuito à população, em 1897, o sanitarista decide dar mais um passo importante em sua carreira. Com seus 40 anos aproximadamente, ele entrou para a área de especialização em bacteriologia no Instituto Pasteur, fundado por outro gênio da ciência, aproximadamente 2 anos após a sua morte. Em 1899, foi convidado para integrar uma comissão da Diretoria Geral da Saúde Pública para investigar uma mortandade anormal de ratos, contando com a parceria de Vital Brasil e Adolfo Lutz. Então começa aqui uma fase crucial na importância de Oswaldo Cruz para a melhor manutenção na saúde pública brasileira. Após o episódio da praga de ratos, foram criadas 2 importantes instituições brasileiras. Um foi o Instituto Butantan, em São Paulo, e o outro foi o Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro, onde ambos objetivavam a produção de um soro contra a peste bubônica, que assolava a cidade de Santos, em São Paulo, além de trabalhar em campanhas de saneamento. Oswaldo Cruz foi encarregado pela diretoria do Instituto de Higiene para o combate à peste. Em condições precárias e com equipe improvisada, o soro ficou pronto e o mesmo foi enviado para Santos. No início, quase ninguém acreditava que a doença era transmitida pelos roedores. A solução encontrada para ajudar a facilitação da eliminação da doença foi uma campanha de desratização na cidade, promovida pelo médico sanitarista, oferecendo variadas recompensas para quem apresentasse os animais mortos. Em 1902, assume a direção geral do Instituto Soroterápico Federal e mais uma responsabilidade. Logo no início da apresentação, eu falei sobre a tese da veiculação microbiana pelas águas, no Rio de Janeiro, onde Oswaldo e sua equipe apresentaram à Faculdade de Medicina. Agora eu explicarei o porquê da preocupação com estas águas. A situação de saneamento na cidade fluminense era terrível e a coleta de lixo não funcionava. A cidade teve que passar por uma gigante reforma, a fim de que ficasse com melhores condições de se viver naquele local. Após ter entrado nessa jornada, Oswaldo Cruz logo teve a iniciativa de recrutar o exército para executarem a missão Mata-Mosquitos, invadindo residências com ordem do governo e até demolindo alguns prédios. Enquanto acontecia o processo das obras de saneamento, o governo havia instituído uma lei para que a vacinação da população fosse obrigatória. Apesar das 15.000 assinaturas contra a legislação, a mesma foi aprovada em 31 de outubro de 1904. Em conjunção com a impopular lei, Oswaldo Cruz trouxe uma regulamentação ainda mais problemática. O governo passava a exigir comprovantes de vacinação
para que as pessoas pudessem desfrutar de recursos econômicos e até mesmo se casar. Quem se negasse a ser vacinado seria multado. Daí então desse início a conhecida Revolta da Vacina, a qual fará aniversário de 116 anos em 5 dias. Em 16 de novembro, o governo declarou estado de sítio e suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Passados-se alguns anos desde a Revolta da Vacina, em busca de conhecimento das doenças tropicais, Oswaldo Cruz, acompanhado de outros médicos sanitaristas, embarca em uma viagem rumo ao norte brasileiro. A fim de ampliar seus conhecimentos a respeito das doenças tropicais, a região amazônica era o foco principal de Oswaldo Cruz, pois nesse estado havia uma crise tomando conta, fazendo com que ela ficasse um pouco abandonada. Essa crise era a crise da borracha. Ele também seguiu viagem a Belém do Pará, onde a febre amarela estava em alta, e somado a isso, conseguiu permissão para realizar o término das obras da estrada da ferrovia Madeira-Mármore, cuja construção havia sido interrompida pelo grande número de mortos entre os operários decorrente da malária. A campanha em Belém durou quase um ano. Outro destaque para Oswaldo Cruz foi quando que em 1914 tornou-se representante do Brasil na Conferência Sanitária Internacional. A conferência, feita em Montevidéu, no Uruguai, teve como objetivo de implementar medidas de prevenção e combate às doenças no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com toda a sua determinação e preocupação com a população e o meio ambiente, Oswaldo deixou sim um legado como fonte de inspiração e incentivo para pessoas de várias gerações. Pessoas que, assim como ele, têm a necessidade de contribuir para que pelo menos parte das preocupações e mazelas que assolam nosso mundo pudessem ser erradicados. Vimos que ele fez isso durante toda a sua vida e fez muito bem. Além dessa herança de valores morais e éticos, também nos deixou um recurso que atravessa as barreiras do tempo e nos serve como esperança para que tais percalços possam ser sanados. Anteriormente chamado de Instituto Oswaldo Cruz e agora conhecido como Fundação Instituto Oswaldo Cruz, ou simplesmente Fiocruz, tem contribuído bastante para a saúde pública brasileira desde a sua criação, por meio de descobertas científicas, produções de vacinas, medicamentos e etc. Nela são executados mais de 1.000 projetos de pesquisa e desenvolvimentos tecnológicos, na busca de coletar dados para o controle das mais variados tipos de doença, além de oferecer serviços como estágio, treinamentos, realização de exames para os interessados. E quem sabe de sair de lá algum profissional que possa seguir os mesmos passos de Oswaldo Cruz. E por falar em legado, existe um patrimônio aqui na cidade de Fortaleza homenageando o sanitarista. Trata-se da farmácia Oswaldo Cruz, localizada na Rua Major Facundo, especificamente na Praça do Ferreira. Ela está no local desde 1934, instalado por uma empresa que produzia equipamentos farmacêuticos. Por dificuldades financeiras, a empresa transferiu o controle para o proprietário Edgar de Paula, que nunca modificou nem a estrutura externa nem a interna da farmácia. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Desejo um bom dia a todos. A vocês. Obrigado.